Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial. E estamos aqui hoje para fazer aquela live com a Karina Greco, né? Vamos ajeitando aqui, você que está vendo no gravado, aquela famosa paciência com a gente aqui, né? E vamos esperar a Karina entrar para a gente bater esse papo legal, para conversar com vocês aí sobre, não só sobre o Experience de Portugal, mas também sobre o que a Karina vai apresentar. Ela já me contou, mas eu queria que vocês realmente escutassem dela, né, para que a gente batesse um papo. Também faz tempo, né, que eu não converso com a Karina aqui eu acho que aqui no Instagram, acho que a gente nunca conversou, mas faz tempo que a gente não faz uma live, né, faz tempo que a gente não bate um papo. Então estamos esperando aí a Karina entrar. E a gente começa. Deixa eu ver se ela já está aqui. Karina. Vamos ver se ela entra. Já enviei a solicitação. Enquanto isso, pessoal entrando, boa noite a todos. Boa tarde, bom dia, dependendo de onde vocês estão. Dona Karina Greco chegou. Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui também que eu tô... Tudo bem. Eu tô também em cima dos livros, com o celular. Tamo junto. Tô aqui também com as coisas empilhadas. Aqui tá uma Empilhar loucura. assim, né? Imagina, né? Mas é assim mesmo, né? No celular e no Instagram é assim que funciona. Tudo bem por aí? Tudo certo, tudo ótimo por aqui. Não é a primeira live que eu faço, viu? O privilégio foi da Juliana, da Chu. Ah, eu vi. Eu vi isso aí. Fiquei com ciúmes das duas, tá? Que vocês ficam aí, entendeu? Mas tá tudo certo. Tá tudo em casa. E tá tudo em casa. E faz tempo que a gente não conversa, verdadeira. Eu tava falando isso agora aqui antes de você entrar, que faz tempo que a gente não faz uma live. A última a gente fez no YouTube, há um tempo atrás, para até acho que até de lançamento do Experience de Portugal, não lembro direito. Eu já não lembro Que a mais uma gente. coisa. Foi isso? Eu acho que foi. Acho que foi alguma coisa assim. Eu acho que foi alguma coisa assim. Mas enfim, finalmente estamos aqui conversando. Então, eu acho que não é nem bem-vindo, porque tá no seu Instagram, tá no meu, então, enfim. A gente, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo e vamos bater esse papo aí. Pode ser. Vamos lá, vamos lá. Né? Antes de mais nada, a gente fala no particular e tudo mais, mas queria falar algumas coisas no público aqui com o pessoal. Primeira coisa é que, obviamente, né, eu, a Karina, o Edu, a Ju e o Lael estaremos aí dia 25 e 26 de setembro agora, na semana que vem, né? Não nesse final de semana, no outro, com o Experience Express. Então, acho que todo mundo que está seguindo a gente aqui já deve ter escutado. Então, vai lá no site, ainda dá tempo. Se você quiser estar com a gente presencialmente, se quiser estar online também dá, a gente vai transmitir para o mundo inteiro, ao vivo e tudo mais. Vou te perguntar, Karina, daqui a pouco, sobre o que você vai falar, mas primeiro, o que eu queria falar para você é o seguinte, queria falar que eu tô muito, muito feliz em falar isso para você pessoalmente, quando a gente se encontrar, com o desenvolvimento do seu trabalho na Europa também. A importância que é ancorar essa energia em Portugal, que eu já venho falando há um tempo, você sabe disso, você também fala, que é a porta de entrada energética do continente, né? Então, eu estou acompanhando sua agenda aqui, você postou hoje no Instagram os cursos, você tem curso em Postei. Portugal, você tem curso na Espanha, você tem curso na Suíça, você vai palestrar no Congresso Internacional em Barcelona, ou seja, é a mensagem do despertar da consciência
no continente europeu, para quem fala português, para quem fala espanhol, enfim. E Então, daqui a pouco Itália. e daqui a pouco Itália, que beleza. Nós estamos indo para a Itália com o Eduardo por falta de tempo, de agenda. Tá, Mas tá. era Itália também. Entendi. Entendi. Muito bom, muito bom. E assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, poxa, que legal que a gente está conseguindo expandir, na verdade, assim, sem combinar, sem querer querendo, né? Você atuando aí com toda a força na Europa, eu voltei do evento do Corey lá e todas as coisas que estão acontecendo, então essa união aí, Canadá, Estados Unidos, Brasil, você vindo com. Eu vi que você fez também uma live com o pessoal da Argentina, De Espanha, da Mindália, Espanha, não sei. Então, assim, a gente vai vendo como a mensagem vai se espalhando, né? vai. Poxa, que bom, nos tempos que a gente está vivendo, assim, acho que está precisando disso, né? Olha, eu acho que isso é fundamental mesmo, porque dentro da bandeira que nós levamos de estar juntos, independentemente da linha filosófica, né, da linha até religiosa ou do Sim, pensamento que a pessoa tenha, enquanto tenha uma pessoa que pense e que tenha como propósito o despertar, estamos juntos, é né? isso. Sempre levando o respeito, a consideração com o outro, não falando mal das pessoas, não pisando na cabeça das pessoas, enfim, existe toda uma postura que é o reto pensar, reto viver, né? E o reto ser. Então, eu sempre falei desde o início do meu trabalho, quando as pessoas me perguntavam se eu tinha um mentor, um amparador, né? Eles queriam saber porque eu não tenho, né, esse tipo de entidade. Devo ter, obviamente, como todo mundo, né? Seu anjo da guarda, os seus anjos, sei lá. Mas eu sempre falei uma coisa: o que eu tenho são fraternidades. E o que eu busco são as fraternidades. Então, eu defini sempre a fraternidade sem limites, sem fronteiras. Todas as pessoas, todas as consciências, não importa de que origem estelar fossem, não importa de se eram encarnados, se eram desencarnados, se estavam atuando em um centro espírita ou em um centro de banda, ou se a pessoa era cética, ou se a pessoa era um médico, se era uma professora, ou se era uma dona de casa. Enquanto essa consciência estivesse fazendo alguma coisa, né, pelo despertar, ajudando as pessoas dentro da linha, né, de pensamento, do reto pensar, reto viver, né, olhando o universo dessa forma, respeitando, principalmente que o que falta hoje em dia é o respeito. Então, respeitando, para mim, fazia parte de uma fraternidade. Então, com o passar dos anos, eu vi que eu não adiantava buscar essa fraternidade lá no céu, ou em outra dimensão, ou sei lá onde, porque eu não tenho poderes mediúnicos, talvez suficientes, como para ter um contato direto com elas, para conversar com elas, como muitas pessoas podem ter. Aí tem pessoas que conseguem falar, sei lá. Então eu comecei uma trajetória diferente, ao contrário, eu comecei a buscar as pessoas aqui, porque eu acho, e eu tenho quase certeza disso, que as grandes consciências realmente de luz e de amor estão aqui. E são elas que nós podemos estender a mão, ou elas podem nos estender a mão, são elas que vamos juntos, são elas que estão presentes no nosso trabalho, são elas que nos ajudam, são elas que compartilhamos os bons momentos, que nos ajudam no sentido de expandir, de nos mostrar outro conhecimento, uma informação, cada um do jeito que pode, né? Como tu colocou naquele vídeo lindíssimo, né? Que acho que o Johnny foi Acreditou. que editou, e a tua mensagem é isso, cada um vai poder fazer o que pode, em todo sentido. Então, para mim, vale o ser humano, vale aquilo que a pessoa tem enquanto esteja sempre dentro dessa linha, né, de pensamento, de expansão. E o restante das pessoas, a gente não pode fazer muita coisa, a não ser também respeitar seu momento, Sim. mas também, às vezes, eu acho assim, que tem momentos, Fábio, assim, que
que eu vejo que tudo tem um limite. Sim. Tudo tem um limite. Então, talvez a gente esteja chegando a esse limite de ver muitas pessoas, por causas planetárias também, né? Porque se mostrou, né? Na verdade, se ha mostrado uma grande mudança e as pessoas han mostrado suas caras. Isso. Então, aí quando realmente a gente pode ver realmente quem está na mesma linha, quem está no mesmo barco, não discriminando, não elitizando, porque também não é a Não, postura que a gente tem, mas a gente sabe com quem tem que, né, quem está puxando a cordinha para o mesmo lado. E isso que nós queremos fazer. Então, chegando aqui na Europa, por exemplo, que eu venho, vai fazer 10 anos que eu venho aqui quase, e meu trabalho começou de formiguinha. Aqui eu comecei aos pouquinhos, foram os portugueses que de aqui, né, queridíssimos, que foram me buscar lá no Brasil. Eu fiz grandes amizades aqui, irmandades mesmo, tenho amigos de verdade aqui. E, bem, eu acabei vindo aos pouquinhos, até que parte da família veio para aqui, e aí eu tô metade aqui, metade lá. E eu sempre acreditei que Portugal era a porta de entrada. E eu tive grandes professores aqui, historiadores, pessoas, amigos, que conhecem as histórias, não as histórias que a gente vê na internet ou que pesquisa, histórias verdadeiras sobre templários, né, sobre tudo que aconteceu aqui por trás, o que tem por trás. E eu tenho o grande privilégio de ter ido a lugares fantásticos, sentido as energias, né, sentido o campo mórfico desse lugar. Então, eu acho que a porta de entrada aqui, e a gente está no lugar certo, não sei se no momento certo planetariamente, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente Sim, continua, energeticamente, sim. continua, continua mesmo. Nós estamos fazendo um ano do Experience É. também nesses dias, então vamos estar todos juntos de novo, parte da equipe de novo. E eu acho que assim, praticamente assim, essa expansão para a Europa é uma consequência, né, dessa frequência. E a gente está tecendo tudo no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil também. Nós estamos tecendo uma rede. Eu vejo isso. Às vezes a gente tem uns nó, né? Tem uns nó, né? Que de vez em quando nessa rede, né? Ou acaba a linha, né? E a gente tem que sair correndo. Mas nós estamos tecendo essa rede, sim. Eu estou contente com isso, estou contente comigo mesma, com o trabalho, com as pessoas que me acompanham e principalmente aquelas que estão na mesma frequência, no mesmo barco, assim, digamos, dentro dessa história, que são a família realmente, né? São os meus mentores, meus amigos, mas encarnados mesmo, não são Sim, pessoas em outro nível. sim, interessante. Eu queria destacar duas coisas que você falou, fazer alguns comentários, um até já emendando com o que eu queria puxar com você de conversa. Que o primeiro é assim, você falou, não sei se é o momento agora, né, da gente mexer com algumas coisas que a gente está mexendo. Eu diria que o momento energético, na minha opinião, né, é esse. E nem sempre o momento energético ele coincide com o momento comercial. Ah, com Isso é que certeza. é o É. interessante, porque aconteceu a mesma coisa no Experience 2020, né? Para a gente comercialmente, ou seja, materialmente, em termos de dinheiro, em termos de materialidade, sem dúvida alguma, a gente teria muito menos dor de cabeça se a gente tivesse adiado o evento. O Corey teria vindo da mesma forma que ele falou para mim que teria vindo, ele falou para você, você escutou, os outros Uhum. palestrantes também. Falou, poxa, vamos marcar uma outra data, não tem problema. E a gente, e aí a linha tênue entre a teimosia e a persistência, Nós dois juntos, não, pessoal. a gente mantém por quê? Porque energeticamente aquele era o momento. E eu vejo a mesma coisa acontecendo agora em Portugal. Quando a gente falou assim, poxa, não vamos fazer um evento tão grande quanto a gente estava imaginando, em termos de tamanho, de Não dava. É. pessoas, custos e tudo mais, realmente não é o momento. Mas não dava para perder a janela, e não vamos perder a janela da Não, frequência. não, da frequência não. Esse aqui é ou seja, mais uma vez, materialmente, não faz o mínimo sentido a gente fazer esse evento. Mas frequencialmente, faz todo o sentido. Então, mais uma vez, ancorando essa energia que a gente já ancorou em Florianópolis, vai ancorar agora em Lisboa,
que não é uma energia que é limitada nem por pessoas, nem por limites de município, nem por países, nem por cultura, nem por nada, né? A energia universal não tem dono, né? E não tem caixinha, né? É ancorar naquele local e espalhar para o resto do planeta, né? Então, falando assim, poxa, é o momento de fazer um evento? Comercialmente, não. Mas frequencialmente, sim. Então, não, deixa eu te contar, porque assim, é muito interessante, porque, bem, eu estava aqui procurando um local para fazer o evento, então eu tive Sim, muitos, não sei, os próprios hotéis, eles não tinham certeza do que ia acontecer em sim. setembro, e aí eles me ofereciam, por que vocês não deixam mais para frente? O E ano que aí vem, o ano que vem, deixamos marcado aqui, se mantém os mesmos valores, as propostas eram muitas, né? sim, Que a pessoa não queria perder o cliente, na verdade, mas também não exato. podia assumir uma responsabilidade de se comprometer a fazer um tempo que não sabia que ia acontecer. É, Então, nessa busca toda, eu conheci algumas pessoas, conversei com outras, e conversei muito, com muitas pessoas da área comercial, como tu disse, né? Assim, que falava assim, mas não é momento para fazer um evento desse ali, né? E eu tentava explicar que para nós era independente, que não dependia disso. Né? Que nunca meu trabalho dependeu do momento. Por exemplo, às vezes eu tinha pessoas que me ajudavam dentro do meu trabalho, que como coordenavam, como a Laisla hoje também me ajuda, e eu marcava a data do curso, por exemplo, e ela me dizia assim, a pessoa falava, mas é dia das mães. Mas é dia dos namorados. Mas é feriado. Mas é carnaval. Mas... Falei, gente, eu não posso seguir o calendário da Terra, porque se eu estou saindo da Matrix, da Terra, eu não posso me guiar por isso. Quem vai estar, vai estar. Mas é, aí não vai vir muita gente é, ao é isso. evento. Mas se vai vir quem tem que vir, Exatamente. entende? Então, Isso é assim, extremamente difícil das e pessoas que não estão no ninguém, meio entender. Não ninguém entende. entende, ninguém entende. E aí, ontem, acho que eu fui no hotel onde vai acontecer, que é um hotel lindo, num lugar super legal, aqui em Lisboa, que é a Expo, né, o Parque das Nações, um lugar que praticamente é onde se realizam esses eventos. Sim, E a própria pessoa encarregada do evento me perguntava algumas coisas, o que era, como funcionava e tal, e não sei o que ia precisar. E aí eu bati um papo com ela. E eu contava para ela que o nosso evento de Florianópolis, Experience, né, 2020, foi levado para um congresso de pessoas, né, de hotéis, onde, de eventos, né, do pessoal, do staff de evento, onde se reuniram vários como exemplo. E foi levado, foi o que a Maide, né, sim. lá Do Costão. do Costão falou. Então, assim, isso para mim é uma coisa que eu sinto, uma coisa super boa, eu me sinto bem comigo mesma, e isso é uma força, né, que talvez alimente essa teimosia que eu tenho, e, bem, tu também e a gente vai, não tem problema, vai, porque o que importa, né, é quase incontrolável. Eu falaria assim, que eu não controlo, eu vou, eu tenho que fazer aquilo e eu vou fazer da melhor forma possível É e eu vou isso. fazer. Então é como se essa energia, essa frequência de levar isso e de conectar uma família, porque não é todo mundo, a gente já sabe disso, né, que não é todo mundo, uma energia incontrolável, uma É, força incontrolável que a gente, né, vai levar, né, o conhecimento, a informação, mas essa frequência, fundamentalmente, isso que vai longe, né? Quando a é, gente pensava que tudo vai parando, isso aqui vai se estender. E sabe, Fábio, o que nós vamos deixar? Eu acho que o legado maior que a gente pode deixar para outras pessoas é o exemplo. O exemplo de impecabilidade, o exemplo da persistência, o verdadeiro exemplo de acreditar no que a gente faz, né? O verdadeiro exemplo de querer, com sucesso ou sem sucesso, mesmo despertar as pessoas. Então, isso traz uma força, uma energia no sentimento e na emoção, que depois as pessoas vão embora dos eventos e dizem, mas poderia ter ficado mais tempo, né? Poderia ter durado mais tempo. Por é, quê? Porque as pessoas sentem essa frequência. E isso a gente teve exatamente. a prova viva, né, de todo mundo que foi o ano passado, né?
É verdade, vai acontecer com certeza esse ano, e isso vai exatamente ao encontro do que eu queria conversar com você, que é a questão da razão do porquê que isso é incontrolável. Tem uma coisa que não dá para voltar, que é o despertar. Né? E você falou Hum, uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, que infelizmente não é para todo mundo, não é para a maioria, pelo contrário, é para uma minoria, e não é uma questão de elitismo, é uma questão de hum, condição física, né, da fisicalidade, eu digo, até desdobrado, da Terra mesmo, consciencial. E quem está envolvido com a missão de ser um facilitador do despertar, não tem volta. É aquele famoso assim, agora eu vou vender coco na praia. Não, não existe isso. E aí, algumas vezes, você tocou nesse assunto, as pessoas também perguntam muito, que é assim, poxa, mas espera aí, tá tão difícil, a gente está passando por um momento, vocês estão falando assim, quem é a favor do despertar, quem não é a favor do despertar, a gente está sendo tão enganado de tudo quanto é lado, né? Mas você tocou num pontinho que é muito falado, que é extremamente interessante, que é a história do reto viver, né? Pensar e agir. Se a gente for parar para analisar isso, e infelizmente outra coisa, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Dentre esses três, vamos analisar cada pessoa, tá? A gente fazendo uma autoanálise e uhum. nós analisando quem está com a gente, né? Quem está próximo da gente e quem a gente consome, quem a gente segue, quem a gente lê, né? E a gente coloca dentro desses três quadradinhos. Então, pensar, viver, agir. Dentro de pensar, viver, agir, somente nós mesmos a gente consegue ter uma noção, e muitas vezes nem nós mesmos, dos três pontos. O que eu estou pensando, como eu estou vivendo, isso só eu sei. Né? Só cada pessoa sabe disso. Eu posso tentar adivinhar o que você está pensando, não vou conseguir. Eu posso É. tentar adivinhar Uhum. como você vive, né? Então é uma coisa muito pessoal. Mas tem uma coisa que é o agir. E aí é que está a chave da. Aí é que está o gancho. Porque o agir, nem sempre eu tenho plena noção de como eu estou agindo. Nem sempre. Mas o outro, se sabe o que está procurando, consegue enxergar como eu estou agindo. E aí é que a gente muitas vezes é Claro. pego aquela diferença entre o agir e o falar, né, que muitas vezes está relacionado ao pensar, que é a dissonância cognitiva. Então, se eu consigo observar o próximo, voltou. Se eu consigo observar como o próximo age, eu consigo saber como ele vive e como ele pensa. Porque para eu ser a favor do despertar da consciência, é uma escolha quase que a todo momento. Não é só diária, não. É a todo momento. A tudo que eu faço, a tudo que eu falo, como eu falo, para quem eu falo. É uma escolha que eu faço, se eu estou a favor ou contra o despertar. Então, veja bem, você falou umas coisas bem no comecinho aqui da live, né? Então, vamos lá. Como eu disse, o óbvio precisa ser dito. Dentro do trabalho do Experience, dentro do trabalho da tecnologia do espírito, dentro do trabalho da educação consciencial. Alguém que está vendo o nosso modo de agir. Já viu a Karina, que representa um trabalho? Já viu o Fábio falar mal de alguém? Caluniar alguém? Falar mal do trabalho de alguém? Pedir para as pessoas seguir ou não seguir alguém? Pedir para as pessoas irem ou não irem a algum lugar? Se tudo isso seria a favor ou contra o despertar? E seria o nosso trabalho, Uhum. e essa é a minha pergunta para você, dando o gancho do que você vai falar com a gente lá no Experience de Portugal. Seria o nosso trabalho alertar as pessoas disso? Falar o óbvio? Apontar as ações? Através do que você disse que vai falar para mim, que a sua palestra tem o lado P da espiritualidade.
É isso? É isso, eu vou falar mal de todo mundo agora. Eu vou falar mal de todo mundo. Não, eu concordo totalmente com o que tu está falando. E tem um aspecto muito importante nesse caminho chamado espiritualidade, mas não é só na espiritualidade, na Na vida, vida. em todos os aspectos. Não está descolado. É, não tá, mas eu já vi muita coisa dentro desses 20 e tantos anos que eu estou, estamos falando de espiritualidade, de terapia, de pessoas que estão levando à frente o despertar, né? Como deve ter em todas as áreas também. Mas estamos falando onde a gente vai, né? Onde a gente está trabalhando. E eu já vi muitas pessoas dar discursos, falar coisas até bonitas, né? Que as pessoas gostam, acham o máximo, e a pessoa ser outra coisa. Ou seja, a gente descobre, depois conhece e começa a saber de outras coisas. Ou seja, é praticamente eu contaria assim talvez os dedos das minhas duas mãos as pessoas que eu conheci de impecabilidade, de se apresentar dentro de uma impecabilidade. Claro, tirando os erros de todo mundo, que a gente Tudo erra, a gente impossível é não ter. impossível, Claro. mas existe todo um discurso quando tu tá uma responsabilidade, quando tu tá à frente, né? Tu tem milhares de pessoas que te seguem, tu tem muitas pessoas que confiam em ti, no teu trabalho, tu tá apresentando, tá falando de uma elevação consciencial, de um despertar, tá falando de um reto pensar e tu não pode ter, ou seja, é de cobrar, qualquer pessoa que não fala até tudo bem, a pessoa está, sei lá, está despertando, está começando, mas quem está à frente de uma história não pode fazer isso, ou seja, não deve, poder pode, não deveria fazer isso. E em muitas oportunidades, e eu estou falando por mim mesma dentro do meu trabalho, muitas pessoas que estão dentro desse caminho e que algumas eu conheço, outras não, tá? Não conheço pessoalmente, não conheço o trabalho, chegou a meus ouvidos coisas, né, falando situações, e durante todos esses 20 e tantos anos eu fiquei quieta, porque eu falei assim, bem, cada um, né, diz o que sabe o que está falando, mas para mim era eu começava a questionar até os conhecimentos que essas pessoas tinham, as informações que traziam, porque Sim. eu falava assim, tudo bem, a pessoa chega, dá um discurso fantástico, fala não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu vejo a pessoa sair na rua e dar um chute no cachorro, Isso. por exemplo. Ou de vez em quando, que eu já presenciei coisa que não precisa nem sair na rua. Na É, porta da porta do próprio evento, destratar quem está no evento. Mas é, gritando, humilhando. Eu já presenciei isso. E eu as já vi pessoas muitas vezes abaixando a também. cabeça e entrando no evento, e eu, assim, transtornado, sem saber como agir. Né? É Sem saber como porque agir. é que a gente não sabe como lidar com essas situações porque a gente não está acostumado a essas coisas, né? Né? Mas isso, né, vai ser, na verdade, assim, esse movimento de tantos anos, esse questionar, né, as pessoas que eu conheço, e não são pessoas só do Brasil, são pessoas de fora, né, em Sim, geral, sim, né, sim. em Estamos geral, falando do global, é mundo inteiro. global, no mundo inteiro. Tem me levado a questionar muita coisa e a me perguntar muita coisa, e é por isso que vou abordar o lado B da espiritualidade, que é justamente, né, tudo aquilo que eu fui vendo, não só, claro, as pessoas me inspiraram a buscar as respostas de muita coisa, mas eu vou abordar de forma geral, o que nós vemos aqui de quem se coloca, o que tanto um líder como uma organização, como uma ordem, né, como essas pessoas se colocam. Então, assim, eu acho que está no momento sim certo para isso, porque existe muita confusão. Talvez há 15 anos atrás não existia tanta confusão como existe agora. Nós estamos em um período, como sempre falo, de retrocesso intelectual. As pessoas estão ficando, não sei, burras, desculpa, né? Não é um julgamento, é uma observação que eu estou fazendo. E, bem, se já estamos nesse caminho, nós temos um compromisso, uma responsabilidade pelo despertar das pessoas, nós não podemos ficar quietos, né, perante o que nós estamos vendo
em vários níveis. É claro que a gente vai fazer esse trabalho com muito carinho, muito amor, né? Sim, Levando, informando, levando as pessoas a pensar que o mais importante, mas às vezes as pessoas não se dão conta disso. é, Não se dão, né? Essa pessoa que não é bem tratada ou que, sei lá, acontece qualquer coisa dessas, né? Como a gente já viu muitas vezes, e a pessoa não se dá conta, ela está tão carente e quer pertencer, como Eduardo Vartan sempre diz, o grande problema da humanidade é que precisa pertencer a é, alguma coisa. Então, essa é, pessoa, por pertencer a uma fraternidade ou por poder entrar, né, ter o bilhete para entrar no portal de luz, né, não sei aonde, ou por ganhar a entrada, o ingresso, a chave, o código para ascensionar, ela faz qualquer coisa. Ela é. se submete a qualquer coisa. E isso em todas as histórias, em todas, em várias linhas. Então, eu acho assim que todas as pessoas são importantes que estão passando esse conhecimento. Eu posso estar errada no que estou colocando para as pessoas na informação, eu posso ter um ponto de vista que não está de acordo com outras pessoas, mas eu jamais, né, eu vou fazer disso um destrato com a pessoa, jamais eu vou colocar a pessoa como tu falou, se você não faz isso, então vai para aqui. Se você faz isso, então aí tu vai conseguir ir para o céu, né? Que é o que eu falo, né? A gente, no final das contas, não saiu da Idade Média em nenhum nível, É. nem político, nem econômico, pensamento, nem nível consciencial, é abismal, é terrível, porque assim como nós temos pessoas despertando genialmente, Deu uma cortadinha no áudio, hein? Ah, agora voltou. pode ser, porque ela vai e volta aqui a internet, não sei. Tá certo agora? Agora foi. Tá. E como assim como existem pessoas que são super legais e que estão despertando e que não têm tanto conhecimento assim, não têm tanta informação, porque Sim, muitas pessoas são de uma índole totalmente boa, né? Elas têm aquela vontade de aprender. Nossa, eu tenho muitas pessoas próximas que estão nesse caminho, eu acho fantástico, muito legal. E por outro lado, né, nós temos as outras pessoas que, bueno, enfim, fora de julgamento, eh, lamentavelmente a Terra está, a humanidade está do jeito que está mesmo. Então, isso aí é uma realidade que nós estamos vivendo. Sempre foi assim, só que nós chegamos em um ponto crítico. E talvez se esse é o momento para se posicionar, né, em um aspecto sim, que a gente sempre deixou meio que à sim. vontade, meio que à vontade nas situações, tá? É, Então eu acho que é é uma isso. forma de um compromisso. Acho que eu tenho com meus alunos, pessoas que acreditam no meu trabalho, né? Eu acho que eu tenho esse compromisso e essa responsabilidade, né? Comigo, que não tem nada a ver. São minhas histórias, meus pensamentos, minhas colocações. Mas tem coisas que hoje em dia a gente tem que mostrar. Olha, esse caminho aqui já foi assim, 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 e está acontecendo isso, isso, isso. Mas não porque eu pense, é porque historicamente é assim. Porque Sim, e existe uma muitas vezes, trajetória histórica mesmo. muitas vezes as pessoas, quando a gente fala assim, por exemplo, o que a gente está falando? As pessoas terceirizando o despertar, né? Ou seja, tirando de si, buscando Salvador, buscando orientação de alguém de fora. E por mais que a gente repita diversas vezes que não tem Salvador, né? Que o caminho é interno, que somos nós conosco mesmo. Você veio com o termo verticalidade, que é sensacional para explicar a questão da ascensão consciencial. E mesmo assim, o que a gente vê é que algumas pessoas ainda não conseguiram absorver isso. E não conseguiram por diversos motivos. Né? Por diversos motivos. Não só a capacidade
muitas vezes cognitiva mesmo, né? De conseguir estudar aquilo de uma forma que consiga compreender, mas outras vezes até por cair em algumas armadilhas frequenciais, de não conseguir ver mesmo aquilo. Né? Enfim, N motivos para que isso aconteça. Agora, a gente chegou num tempo que a coisa está tão extremista, em vários Tá sentidos. polarizado. Em vários sentidos, está tão polarizado que não dá mais para a gente jogar isso de uma forma subjetiva. Né? Realmente é uma questão de pegar no braço assim, mas não para levar junto, pegar no braço para dar um chacoalhão e chamar responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E aí, quando a gente fala da população da Terra, aí é ilusório, porque a gente tem 7,5 bilhões de encarnados, achar que isso aí vai despertar? Não vai. Mas eu quero conversar com quem? Com quem está assistindo a gente. Porque quem está assistindo a gente, Karina, não tem desculpa de falar que não sabia ou que não entendeu direito. Olha a quantidade de coisas que você já produziu com o seu trabalho. Olha a quantidade de coisas, que é muito menos que você, mas que eu tenho no meu trabalho. Eu tenho mais de 300 vídeos gratuitos no YouTube, fora os livros, os cursos, workshops e todas as vezes que a gente... Né, tem para quem pode pagar, tem para quem não pode pagar, mas aí vamos lá. A gente precisa ser mais direto, e aí primeiro uma chamada na gente e depois uma chamada no pessoal. Nós precisamos ser mais diretos. Precisamos. Então, entrando nessa linha de precisar ser mais direto, agora uma chamada para quem está assistindo a gente. Você que está assistindo a gente, vou falar então com quem segue o Educação Consciencial. Não vou ser tão assim para falar com os alunos da Karina. A gente tem alguns em comum, mas vamos falar com o pessoal do Educação Consciencial. Primeiro, você tem uma responsabilidade de fazer a sua escolha. Porque se você não faz a sua escolha, alguém faz para você. E a escolha, invariavelmente, que fazem para você é que você seja um agente da oposição, ou um replicador das frequências contra o despertar da humanidade. Se você não faz essa escolha a todo momento, a todo minuto, a toda ação, o que é o orar e vigiar? Se você não está vigiando os seus pensamentos, tu pensar, como você viver, como você agir, você está invariavelmente ajudando o governo secreto, ajudando as consciências que estão contra o despertar. E vou falar uma coisa aqui, eu até gravei um vídeo, vai domingo e tudo mais, mas mais ou menos o que eu falei aqui no vídeo foi meio assim, né? Uma das coisas que eu falei, de tomar essa posição, de se posicionar e ser um ativista do despertar da consciência. Não sair na rua para defender político vagabundo. Porque é tudo da Matrix. Só tem um lado. Não tem direita, esquerda, centro, não tem nada. Tem um lado. É o lado do governo oculto. O outro lado é quem é a favor do despertar. A gente precisa ser ativista com o mesmo afinco que a gente defende os partidos políticos para defender o despertar da humanidade. Porque quando falam mal da Karina, ou quando falam mal do Fábio, não estão falando mal da Karina e do Fábio, porque amanhã a gente morre, amanhã a gente vai a outro lugar, a gente desiste, vai vender coco. E tem outro no lugar. Outro representante. Você que está assistindo a gente, amanhã é você que está aqui. Né? Tanto faz quem está aqui. Não tem nada de especial. Ninguém que está andando na Terra nesse momento tem alguma coisa mais especial que os demais. Todos são especiais, o que deixam todos não especiais. Olha o paradoxo. Né? Então, vocês que estão me assistindo têm a responsabilidade, e o que eu estou fazendo agora é convocando essa responsabilidade de vocês. Eu estou usando um artifício da sua própria mente, porque todos somos um, então você também sou eu. Então eu estou chamando o Fábio dentro de você para assumir a responsabilidade da escolha do despertar e defender isso com unhas e dentes. Quando falarem mal do Fábio, da Karina, estão falando mal do trabalho do despertar, estão falando mal de você. E a gente precisa espalhar a mensagem do despertar da consciência. E não é para você brigar, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para divulgar o trabalho do despertar, não o trabalho do Fábio, da Karina, de quem vocês quiserem, mas relacionados ao despertar da humanidade. Então a gente precisa, Karina,
tirar a bunda do sofá mais uma vez, aquele vídeo que eu fiz em 2018, 2019, né? E nós, inclusive, estou falando de eu e você, estou falando do pessoal que trabalha com a gente, todos nós. Chega de assistir as pessoas serem enganadas, serem feitas de trouxa, como a gente está assistindo, e muitas vezes nós somos feitos de trouxa. Com certeza. Eu já fui mais de uma vez, publicamente. Então chega da gente ser feito de trouxa. E a gente ser um ativista do despertar. Não é atacar, é contra-atacar. Ir para cima da Matrix. Ir para cima desse lixo que comanda o planeta. Não por muito tempo. Tá entendendo? Olha, tomar uma água. Toma. Só para completar, né, o que tu falou, as pessoas muitas vezes perguntam, mas como eu sei? Muitas vezes vem aquela pergunta para mim, olha só, vem aquela pergunta, como eu sei se essa mensagem é verdadeira ou não é verdadeira? Uma mensagem que vem, né, de uma outra dimensão, de um ser, de uma consciência. Então eu sempre levo, ou seja, alguns pontos que são muito fáceis de perceber, muito fáceis de encontrar dentro de uma mensagem, tá? E que essa mensagem pode ser uma mensagem escrita, ou alguém que está falando, ou o que seja. Então, qualquer pessoa que esteja vinculada a um propósito chamado espiritualidade, tá? Um propósito de levar valores, de levar técnicas, conhecimento para que, teoricamente, as consciências, os seres humanos possam despertar e possam sair dessa matrix de controle e tudo que se fala, etc., etc., se libertar de uma elite que governa o planeta, etc., etc. Todas essas pessoas que fazem isso, e suas mensagens, sejam elas canalizadas, sejam elas faladas a público, a primeira coisa que a gente tem que identificar, isso é estratégia, não tem nada de mágico, é que se nessa mensagem que a pessoa está falando ou está colocando, essa pessoa está dividindo, se está assumindo uma postura de divisão, no sentido assim, como tu colocou, e vocês seguem esse caminho porque não vão para esse lugar, não façam essa história ou não participem de tal história, porque ali vai acontecer isso, isso, isso e isso, e vocês vão, sei lá. Opa, deu uma travadinha aí. Já volta. Reconectando. Ih, Karina, acho que agora a internet aí pegou de vez, hein? Tá, peraí, Vamos deixa ver se você volta. eu ver se consigo. Opa, voltou. Não? Sim? Travou de novo? Bom, a Karina vai consertando. Falar para vocês, gente, que a gente está vendo aqui, eu estou vendo as mensagens que vocês vão mandando, viu? Obrigado pelas mensagens, obrigado por estar aí com a gente. Estou vendo alguns alunos já conhecidos, aí o Mário está assistindo a gente, Francesco, né? A Ju tá aí, o Johnny, a Mari, a Cris. Beijo para todos vocês, obrigado pelas mensagens. Estou vendo que vocês vão escrevendo, tá bom? A Karina caiu, mas já volta. Vejo aqui a mensagem do Gilson aqui falando: acredito que nenhuma religião faz o papel do despertar, o cenário da independência da espiritualidade. Gilson, isso aí que eu acabo comentando num curso, né, no meu livro, O Fim da Ilusão, e também no DG1+, né? No Upgrade a gente comenta sobre isso, e é isso mesmo. Mas o que a gente está tentando... Ah, a Karina voltou aí. Pronto, Karina. Vamos lá. Tentando falar das mensagens canalizadas e as pessoas falando, né? Então, uma das coisas é dividir, ou seja, nenhuma pessoa que se coloque numa postura, né, de ensinar outras pessoas um despertar ou uma técnica, jamais pode atuar como divisor, primeiro. Ele pode atuar como orientador. Depois, essa mensagem não pode chegar e falar de uma técnica ou de pessoas que vocês não conhecem. Então, assim, a gente tem que se limitar a falar, olha, quantas vezes para mim vem pessoas perguntando de barra de axis,
O de tempo não inteiro. sei o quê. Sei O lá, a gente tempo já perdeu inteiro. coisa. Eu recebo mensagem Todos, todos os dias perguntando sobre exatamente. pessoas. Ah, o que que você acha daquela pessoa? E o que que você acha dessa técnica? Então, pessoas, técnica, sobre outras apometrias também, Sim, obviamente, que eu trabalho com isso, sobre pessoas. Então, a gente não pode falar, né, para outras pessoas qualquer coisa que não saiba. E se sabe das coisas, aí que está o ponto, entende? A gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar e como vai falar para a pessoa, tá? isso. Bem, uma mensagem nunca vai dividir, sempre vai unificar. Vai falar com que a pessoa tem que respeitar o momento consciencial que a outra pessoa se encontra e não atacar e se abraçar. Muitas vezes a Isso. gente tem que ter paciência com as pessoas porque elas não estão no momento ou a Isso. gente não pode incutir em uma pessoa a um estado frequencial. Não dá para incutir. Isso. Tá? Na verdade, a gente pode facilitar para que pessoas que estejam já prontas para um despertar, como aconteceu conosco, Isso. de outras formas, possam despertar. Então, a gente não pode incutir. Mas uma coisa fundamental dentro dessas mensagens é o medo. Nenhum ser de luz, nenhum, de amor, de luz, nenhum mestre, nenhum anjo, nenhum arcanjo, ninguém vai incutir o medo e vai falar, olha, se você não fizer isso aqui, né, que eu já ouvi, vai acontecer, você vai morrer, ou vai acontecer não sei que coisa na sua vida. Isso. Né? Se você não fizer esse trabalho, ou fizer tal história, ou não sair daquele lugar, né, vai acontecer uma coisa muito ruim com você e sua família. Ou seja, Exato. não se vai por ali. Porque se eu Exato. conheço uma técnica, veja só, veja qual é a diferença de postura. E é verdade que essa pessoa está em uma fria mesmo, que está com o Eduardo entra aí, que ele está em uma fria mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou ajudar essa pessoa sem que ela saiba. Não diretamente falando mal dessa história, mas eu vou mostrar um outro lado e tentar limpar a pessoa, o campo, tentar que essa pessoa, com conhecimento, ela mesma possa se dar conta, Ela por ela. por ela mesma. Essa é a Isso. nossa função. Só Exatamente. que, devido à situação, isso foi o caminho que eu levei durante todos esses anos. Só que Isso. eu percebo, ultimamente, que devido a forças também externas, não só das pessoas em si, que não está dando, que não é só mostrar, falar, explicar com muita calma, colocar para as pessoas as coisas, alguma outra coisa está acontecendo por trás. Existe um controle maior da consciência. É como se existisse uma lobotomia na humanidade. E a pessoa não se dá conta daquilo. Não se dá conta. Então, eu também passei por essas dúvidas de será que falo, será que não falo, será que eu Sim, coloco, mil será que eu não vezes. coloco. Mas o que acontece hoje é isso. A gente tem que estender a mão e vai ter que não pegar para a gente, como tu diz, levar com a gente, mas pelo menos tirar do buraco para dar um banho, tirar a lama dos olhos da pessoa Sim. para que essa pessoa possa ver alguma coisa e ela mesma decidir para ela mesma para onde vai. Sim. E essa acho que Eu é a acho que função. esse checklist que você fez aí, Karina, eu acho que é uma das coisas que dá para a gente martelar. Por exemplo, essa mensagem agregadora, essa mensagem traz medo? Essa mensagem te controla ou respeita o seu livre-arbítrio? Né? Eu acho que essas três Outra, perguntinhas, né? Não resolve? mas é um checklist que eu faço para a pessoa. É a divisão, quando a pessoa que está falando está dividindo, seja em Isso. público, seja em off também, porque às vezes em público o discurso pode ser outro, mas seja Sim, né, em off, assim, entre duas, três pessoas, sei lá, não sei, articular. exatamente. O medo, para mim, O medo, mensagens. só para deixar claro para as pessoas, o medo é o principal elemento da oposição. O principal elemento da cabala escura é o medo. Então eles ficam procurando formas de gerar medo, né,
com o maior requinte possível. E um deles é exatamente esse, é usando os pseudo-gurus como instrumento. E, bem, o medo, é a divisão. E outra coisa também muito importante que eu tenho assim, bem claro, é que, e aí vou já direcionar para uma coisa mais específica, durante todos esses anos eu li mensagens assim, vocês têm que pedir ajuda para uma hierarquia tal, para uma entidade tal, porque senão né, tem que pedir essa ajuda para eles poderem intervir e fazer alguma coisa. Então, isso é uma furada. Para mim, isso é a pior furada que existe, né? Literalmente. Primeiro, porque a gente está dando, né, sei lá, usando nosso ectoplasma, nossa energia, nossa frequência, tudo para não sei aonde e fazer não sei o quê. Porque, na verdade, a gente não pode, não sabe direitinho o que está acontecendo em outros níveis. Isso é uma realidade também. A gente tem que ter os pés na terra, saber que existe uma interação com outros planos dimensionais, mas a gente é cego nisso, por mais que a pessoa tenha uma consciência. Sempre existe um interrogante, e não sabe nem o que está acontecendo aqui, na terceira dimensão, imagina outros planos. Então, isso é outro também, outro ponto importante. Tá? Então, não importa. E outra coisa mais importante ainda, que as pessoas têm que entender que os verdadeiros mestres de luz e de amor, tá? Eles não falam por palavras, eles trazem frequências. Frequências. Então, por exemplo, vamos citar uma das consciências mais evoluídas e mais queridas do Ocidente, que foi Jesus. Então, nós temos uma história de Jesus, que eu não posso nem falar no assunto, porque eu não sou uma estudosa, nem pesquisadora, nem nada. Mas vamos pensar nessa consciência. Ela trouxe uma dualidade muito grande, porque se ela veio para o despertar mesmo, né, ou para trazer uma frequência, toda a imagem dessa consciência foi deturpada. Com certeza. Totalmente. Propositalmente, independentemente da história. Porém, talvez pouco importe isso. Porque se essa consciência esteve aqui mesmo, provavelmente o que ele fez foi deixar uma codificação, uma frequência, uma energia, que nós chamamos de energia crística, ou frequência crística. Exato. Que junto a essa frequência vem uma série de valores e posturas e que muitas religiões falam, obviamente, só que isso aí fica só no papo. Acho que ninguém entendeu o que essa consciência ou as consciências quiseram falar nessa época. Não. Que falou, ninguém entendeu. Então, esses seres, estou dando um exemplo, né? Ele nunca ia se gastar em falar certas coisas para as pessoas, porque mesmo nessa época as pessoas eram analfaburros, ou seja, eram pouquíssimas as pessoas que tinham compreensão e entendimento. Então, a única coisa que ele veio fazer foi ancorar energia. Uma energia fisicamente, energeticamente, na encarnação mesmo, aqui na Terra, deixou essa frequência para que numa linha temporal X futura, agora, no caso nosso, as pessoas pudessem entender essa frequência e pudessem alcançar essa energia e codificar, porque ela está presente. Exato. Eu costumo falar que os portais não se abrem. Somos nós que nos conectamos com as frequências desses portais, que chegamos a esse nível. Então, todo e qualquer ser, eu estou colocando assim, que consiga aumentar um pouquinho o padrão vibracional, deixar para trás algumas mochilas que ele carrega, pensar por ele mesmo, ter lógica, discernimento e seguir uma milésima parte dos ensinamentos que essa consciência deixou, ele vai se conectar na malha crística planetária e vai conseguir trilhar o verdadeiro caminho do despertar e de essa verticalização que eu também sempre falo. Então, é ali que se encontram as verdadeiras mensagens. Não são escritas, não são faladas,
porque as palavras e as escritas em filosofias, mitos, lendas, não é para todo mundo. É para muitas poucas pessoas que têm a capacidade intelectual e o conhecimento para poder entender o que está escrito e o que deixaram ali, né, como conhecimento de onde vem. Tá? Existem algumas pessoas que estudam e tentam decodificar isso e passar para as outras pessoas, que em parte é o que eu faço um pouquinho, né, um pouquinho que eu tenho conhecimento, que tu faz também, e que a gente leva para as pessoas. Mas o mais importante é a frequência. E esse evento, o essência, é a frequência. É a frequência que a gente vai levar e que quer que se conecte com essa malha, com esses códigos que foram deixados, talvez, quem diz, talvez por nós mesmos, né, numa linha futura, ou por todas as pessoas que estão se congregando. Tá? Então, quando a gente fala em pessoa, guru, mestre, terapeuta, líder religioso, gente, mensagem canalizada, mensagem escrita, papo, discurso político, qualquer coisa. E nós levamos esse checklist. Sempre é fácil. Divisão, medo, né? Pedir coisas. Né? Quando a gente leva isso, não tem como ser enganado. Exatamente. A não ser que eu queira. A não ser que eu queira. A não ser que eu queira. Exatamente. Esse querer é muito profundo. Um querer consciente ou inconsciente. Isso aí é muito profundo. A não ser que eu queira. Então, lamentavelmente, Fábio, assim, as pessoas estão... Eu quando falo assim, às vezes, quem sou eu para falar, né, das pessoas? Mas eu acho que nesse momento eu tenho uma certa capacidade, vamos falar assim, de observação, de ter atendido mais de 40 mil pessoas em diversos países, como tu colocou, de ter conhecido algumas culturas, de vir de uma outra cultura diferente do Brasil. Isso me dá uma visão mais ampla das coisas. Então, assim, eu acho assim que as pessoas, literalmente, a humanidade é cada vez mais enganada, é cada vez mais, de alguma forma, levada a um abismo. Mas, é como tu disse, estou falando da humanidade dos 7 bilhões de pessoas que existem. Essa humanidade é vítima. É vítima, a gente não pode brigar com ela, mas se pode chamar a responsabilidade das pessoas que têm um prato de comida, que tiveram tempo para fazer cursos, que fizeram trocentas iniciações, não sei aonde, não sei o quê, que estão o tempo todo, né, buscando esse conhecimento. Essas pessoas têm responsabilidade, sim, de estender a mão para os outros e não de dividir. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falei aquilo de chamar a atenção das pessoas que estão assistindo a gente, porque somos nós aqui, não vou falar vocês, somos nós, vocês que estão assistindo, junto comigo e com a Karina. Somos nós que sustentamos essa vagabundagem que está acontecendo no mundo hoje, ou somos nós que lutamos contra. Somos nós os responsáveis para derrubar tudo isso. Então, não tem meio termo. Ah, eu estou neutro. No despertar não tem neutralidade. Ou você está a favor do despertar, ou você está contra. Se você não está fazendo nada, você está contra. A sua energia, o seu ectoplasma está sendo usado para ir contra o despertar da humanidade. Tem que tomar uma posição. Não tomar uma posição é tomar uma posição contra. A gente precisa ter essa consciência. Eu acho que a gente precisa levar, pelo menos, não sei, cada um vai decidir, cada um vai ver a sua vida, cada pessoa que está dentro desse caminho vai ter suas próprias balanças, né, para medir tudo isso. E se escolher contra também, Karina, tá tudo certo, desde que seja consciente. Você fala assim, eu sou um agente da oposição, maravilha, eu estou contra o despertar, sou contra o despertar, ótimo, mas que você tome essa decisão consciente que você está tomando, com a consequência, consciente com as consequências também, né? Mas que tome essa... Agora, não adianta falar que é a favor do despertar e a sua ação dizer o contrário. Porque para o universo, a palavra, então, zero. 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 Né? É o que você faz, é o que você sente. É o exemplo. Né? Exato. Eu sempre falo assim, o que a gente vai deixar para nossos filhos e para aquelas crianças que chegam, ou para essa humanidade que vem? É o exemplo. A única coisa que nós podemos deixar é um legado como exemplo. É a única coisa. É isso. É isso. E o que pode serve, não parecer, mas a gente tá quase uma hora aqui.
Bem, Quando a gente isso não começa é a novidade, conversar. né? Essa não é novidade. Mas, além do mais, né, mudando todo esse discurso, nesse puxão de orelhas, né, como a gente se dá, um puxão de orelhas, assim, é um assunto fascinante. Realmente é um É, assunto que, particularmente para mim, é uma das coisas que eu não entendo. Por exemplo, assim, dando um adianto assim nas histórias e claro que eu vou falar mal, se vou fazer críticas a algumas religiões, algumas coisas, mas é com muito carinho também, assim, como usando como exemplo de questionamento. Então, por exemplo, assim, eu não entendo como milhares e milhares e bilhões de pessoas podem estudar por um dos livros mais lidos do mundo, que é a Bíblia, e não perceber algumas ações, alguns detalhes que estão escritos ali, em vários níveis, em várias situações. Então, até que ponto essa humanidade como um todo está tão ah, dormida assim, né? tá, porque aí vem uma coisa É, é, mais grave, que é a questão da educação, né? Eu vi no começo, a Cris falou isso também, o Francesco comentou alguma coisa que eu vi, falando que a ação das pessoas que estão contra o despertar da humanidade é uma questão de educação. Eu não concordo, é uma questão de índole. é índole também, é. Questão de educação é isso que você está falando, interpretação de texto. E aí não precisa ser nenhum texto tão complexo quanto a Bíblia, que é um texto complexo. Muitas vezes tem aquela brincadeira, aquele meme que a gente vê na internet, que a pessoa fala assim, vendo o bolo por R$ 8, mande inbox, entrega na sua casa. E embaixo tem os comentários. Você vende bolo? Quanto custa? Como é que faz para entregar? Né? Então, assim, a interpretação de texto não é nem de textos complexos, é de coisa simples Digo mesmo. simples. Mas Né? isso é consequência de tudo que a gente Aí é educação. tá vivendo. É Aí é educação, educacional. Proposital também. Proposital. proposital. Por isso que eu falo que a humanidade está sendo vítima, de alguma forma. Com certeza. E a índole, Analisando o micro, está sendo vítima. está sendo. Porque se tu vê, por exemplo, assim, como eu falo, eu não posso cobrar de uma pessoa que não teve condições de fazer muitas coisas, cobrar que a pessoa tenha uma consciência de algumas outras coisas, entende? Então não dá para cobrar assim, mas como eu te coloquei, posso cobrar assim de quem teve, ou Sim. cobrar no sentido, no bom sentido da palavra, né? Não cobrar A porque eu sei, né? responsabilidade. A A habilidade, né? responsabilidade. De Isso. isso ali, eu posso fazer um chamado, né? A essas pessoas, Isso. pô, vamos, né? Vamos que tu, como eu faço com meus alunos? Já fiz 300 cursos, não sei o que, não sei, vamos trabalhar, vamos tomar na massa, vamos fazer, tem que É fazer, isso. perde, É quebra, vamos isso. quebrar o gelo e vamos ajudar as pessoas, vamos ser solidários com as pessoas também, Isso. respeitar as pessoas, independentemente de Isso. que lado estejam, de que time, que elas torçam, né, de que religião. Tá. Nós não podemos levar a divisão. É nada, é É. nada. Não É. temos como fazer Você fez isso, uma pergunta entende? agora há pouco. Você fez uma pergunta agora há pouco, falando, que estado que será que está a humanidade, né? Olha, Eu falei lobotomia. né? Agora, pensa comigo. Se a gente tem que falar para as pessoas serem educadas uma com as outras, olha o nível que a gente chegou. Se a É gente tem como... que. Não é? Olha, seja educado. Peraí. Realmente a gente está. Acho que não está na Idade Média, a gente está na Idade das Cavernas. Né? Quando eu não gosto de alguma coisa, eu vou lá dar um toco de pau na cabeça do outro. Que é isso? É Não, tem surreal. coisas absurdas, tem coisas surreais. Às vezes eu fico preocupada assim, né, com a situação, mas também eu entendo um pouco, sabe que eu sou bem ampliamente compreensiva, né? Tenho esse lado da compreensão. Mas eu entendo também se a situação das pessoas, porque às vezes as pessoas chegam em limites, em cobranças, em pressão é muito grande, então não tem como. Então é um sistema que está levando a humanidade a Isso. se perder, né? Ou seja, já estava É, perdida, está levando a se perder mais. A gente está é. vendo na nossa cara isso. Então, talvez a nossa reação assim de querer chamar as pessoas para tomar uma posição é para nós também. É para nós tomar Claro, uma posição. em primeiro lugar nós, depois os outros.
Claro, todos somos um e tudo mais, e tudo bem, mas assim, na nossa individualidade experiencial, toda vez que a gente fala alguma coisa, sempre falou isso, todos os livros que eu escrevi foram para mim, todos os vídeos que eu faço são para mim, todos os cursos que eu faço são para mim. São para mim. Se as pessoas aproveitam o que eu faço para mim, que bom. E quando eu Pero, falo para mim, nossa, que egoísta, não, é para mim no sentido de que somos iguais, né? De que todos somos um, né? Então, primeiro, eu preciso me policiar, né? Eu tenho uma lista de defeito que talvez não caiba aqui para a gente, né? Mas o importante é ter a consciência de que eu estou trabalhando neles, né? Mas quando a gente fala dessa questão do despertar, a gente está falando numa responsabilidade que nós que temos esse conhecimento, você que está assistindo, a gente que está sendo facilitador nesse momento, mais uma vez, amanhã é o contrário, eu estou assistindo a live de vocês, né? Essa responsabilidade que nós temos em mostrar para as pessoas, mostrar para nós e mostrar para as pessoas aonde que estão as armadilhas. Acho que esse é o... Por isso que eu tô ansiosíssimo para a sua palestra, Karina, do lado B da espiritualidade que no não está Experience. pronta, que não existe. Não está pronta, cara? Te conheço. Te conheço. Pode não ter um PowerPoint pronto, mas a Não palestra, na hora tem, que não começar a está. falar, Não, quando eu falo não está pronta, que não tem o PowerPoint pronto ainda, mas está na cabeça. não é? Na verdade, está dentro de mim isso, está dentro. É É dentro, isso. autenticamente dentro de mim. É isso. O que eu Dentro queria de mim. também deixar de recado para as pessoas, já aterrizando a nossa live, é, muitas vezes as pessoas acham aquilo que eu falei, a gente precisa ser ativista do despertar, tirar a bunda da cadeira. Muitas vezes as pessoas acham que a gente brigar na internet, brigar em casa. Não é brigar, não. Não é brigar, não. Se você. Todo mundo tem condição de fazer, eu vou falar o mínimo que dá para ser feito, tá? Se você, durante 30 segundos, fechar os seus olhos, 30 segundos, tá? 30 segundos, usando a imaginação. Coisa bem simples, não vou nem ser muito rebuscado nessa meditaçãozinha. Dá uma respiraçãozinha básica. Respira 3 vezes fundo, dá aquela famosa acalmada, né? Imagina uma luz saindo do seu peito e expandindo, 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 até expandir o planeta inteiro. E imaginar, dar o comando mental de que essa energia sirva para dar sustentação para quem está no caminho do despertar. 30 segundos. Se você fizer isso todo dia, quando acordar, antes de dormir, depois de comer, na hora do banheiro, no banho, tanto cozinhando, tanto faz. Você já está um degrauzão, não é nem um degrauzinho, é um degrauzão a mais do que a gente está hoje. Só isso. É só isso. Eu acho que assim, eu vou levar a Sophie, a minha neta, para ensinar as pessoas a ser educadas. Que ela tem... Olha, Quando ela fez o vídeo, estava me lembrando agora das coisinhas que ela foi falando da não, uma gentileza, gracinha, né? é uma gracinha. Mas a gente precisa às vezes chamar a atenção nesse sentido, sim. Lamentavelmente, a gente Isso, precisa. isso. Calma. Mas com muito, como eu sempre falo assim, com muito, muito amor e muita paz. A gente não pode entrar na polaridade. Cuidem de entrar nessa Não, polaridade, nessa briga. Que exatamente. isso está sendo instigado, literalmente Exatamente. instigado. Ou seja, a pessoa não se dá conta que cada passo que é dado por essa elite é para dividir, né? Tem Exatamente. um, tem um padre chamado Salvador Freixedo, que ele durante muito tempo, acho que 40 e tantos anos, e um dia ele estava assistindo uma cerimônia em Fátima, lá nas varandinhas, né, da igreja e tal, e ele viu aquela multidão gigantesca assim, e esse dia ele pensou, parou e pensou assim, meu Deus, para onde a fé de todas essas pessoas, para onde toda essa, que nós chamaríamos de energia, ele chamou de fé, né, porque era uma coisa, não sei, Fátima é uma coisa surreal, eu já fui várias vezes nos momentos mais fortes, assim, são as pessoas que geram esse campo, são essas pessoas que geram. Então ele se perguntou para onde que ia tudo isso, né? Essa fé que as pessoas estavam dando, como funcionava. Bem,
encurtando a história, ele sai da Igreja Católica, ele é filósofo, enfim, obviamente ele tinha vários estudos e virou um dos ufólogos mais reconhecidos da Espanha. Então ele tem uns livros sensacionais e ele sempre fala uma coisa, né, que o plano de divisão, né, e foi que ele me ajudou também, tu vê como uma outra pessoa pode te ajudar a ver e enxergar coisas, começa, né, desde o ponto de um estádio de futebol, onde nós temos Sim, times, sim. onde existem bandeiras com países, raças, né, onde existe, por exemplo, bueno, sem falar, obviamente, nas religiões, né, sem falar nas religiões, nos partidos políticos, né, o que mais que dividir? Ou Em seja, nós tudo, sabemos que dividiu tudo. a famosa. Mas é tão claro essa estratégia de dividir para governar, não só na política, no país, mas também nas histórias dentro das grandes ordens filosóficas, esotéricas e na espiritualidade da nova era. Nós estamos vivendo isso. Teve uma invasão, porque todas as elites, né, elas sabem tudo que qualquer pessoa estudosa de qualquer sistema de cura, ou magístico, ou que seja que a pessoa estude, sabe, essas pessoas que dominam, elas sabem disso, eles conhecem tudo isso. Então, Sim, nós temos essas estruturas sendo corroídas por baixo. Então, o problema vai muito além da pessoa, simplesmente. Existe sim, uma corrosão de todas as instituições, de todas as religiões, de todos os dogmas, de todas as histórias. E o novo modismo, ou o brinquedo mais novo da elite é a espiritualidade da nova era. sim, É ali, exatamente. né? É nessa história do... Que transformaram em religião, transformaram em time de futebol, transformaram em política, né? O certo e o errado, o 8 Olha, e o 80. vou te falar no que transformaram mesmo. E essas são palavras do Eduardo Barbessan, no Polishop da espiritualidade. Essa eu gostei. Compre, venda, compre, faça. Muito bom, Ele diz que é um Polishop. muito É, bom. e é mesmo isso aí, tá? Eu acho É, que virou, ou seja, como você fala, assim, todo mundo faz coisas, pode fazer coisas boas, todo mundo tem, né? O sol sai para todo mundo, né? Só que realmente tem se banalizado muitas coisas, muitos conhecimentos preciosos têm sido banalizados por pessoas corruptas, por pessoas maldosas, pessoas que falavam, por exemplo, que imagina, por exemplo, que façam levem à frente milhões de pessoas e dizem que elas estão fazendo um trabalho de cura espiritual. Daqui a pouco vem que a pessoa é corrupta, é como tu diz, a pessoa é, sei lá, ela não, sei lá, roubava tiveram criancinhas, acusações essas até coisas mais dessas, graves, né? Com alguns mais líderes aí, graves. né? Mas Presos, aqui, inclusive. exatamente. E a quem que está chegando isso? É contra a pessoa? Não, é contra o projeto dessa espiritualidade, de levar a cura, né, de levar isso. Né, vai minando o projeto, não é a pessoa em si. Como tu disse, a pessoa vai aparecer outra pessoa aí, sei lá, é o projeto. Então está sendo Isso. minado. Então, se tu vai falar, eu falava assim, se eu estou falando de apometria, por exemplo, e tem uma pessoa que faz apometria e ela queima o filme, vamos falar claro e concreto, eu posso chegar e falar para alguém, olha, eu trabalho com apometria. Ah, mas isso aí não é legal, porque isso aí tal coisa, tal coisa. Então, quem trabalha, quem leva à frente uma ideia, um trabalho que seja, tem que ter responsabilidade, né, de ter ética, no mínimo. Uma ética, tá? E uma impecabilidade. Não dá. E isso que a gente está lutando contra. E as pessoas não estão percebendo isso. Não estão se dando conta. Estão entrando no barco porque a polaridade é tão grande e o desgaste é tão grande das pessoas que elas levam elas pelo sentir, pela emoção. Vamos, sim, vamos. Então, aquele Pelo campo medo, você pelo fala. medo também, que o Salvador Isso. Freixedo falava, esse campo
que alimenta quem? Exatamente. A oposição Então, total. E nós temos total. essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Mais uma vez, queria deixar claro isso para as pessoas. Se você não toma essa decisão consciente todos os dias, você está trabalhando para a oposição. Ai, mas eu não faço nada de errado. Você não faz nada, você trabalha para a oposição. É pouco não fazer Fabinho, nada de errado. Certo? não é só que a gente passou a hora, mas a minha bateria está acabando aqui. Te vejo aí em Lisboa, A então, né, segunda, dia Karina? 20, nós 25 vamos. e 26. No 25 e 26 é o nosso Experience, mas dia O 20 Experience. tá chegando todo mundo aqui. Vamos Todo celebrar mundo o ano do. já estaremos, exatamente. Vamos Passando a celebrar entrada do. o ano do Isso. Experience também. Exatamente, 2020. exatamente. Todos juntos aí na semana do Experience. Quem quiser estar lá com a gente presencialmente, não são é pouca gente que pode, por causa das leis, aquela coisa e tal, mas dá tempo de se inscrever. E quem quiser acompanhar o evento online ao vivo, à la vontade também. É só entrar lá, fabsantos.com, fabsantos.com, tem lá todas as informações, carinagreco.com.br. Funciona ou apometria quântica? Não, é apometriaquântica.com.br ou carinagreco.com. Olha só. Então, a Carina Greco é internacional e o apometriaquântica.com.br para quem quiser. Cursos, Chato. eventos, saber o que a Karina está fazendo, o que está acontecendo, o que ela vai fazer na Suíça, o que ela vai fazer em tanto lugar Ah, assim. E aí vocês vão ficar sabendo, tá bom, gente? Karina, beijo pra você. Daqui a pouco estamos aí beijo. juntos. Gente, obrigado por estar acompanhando a Obrigada a live. todo Até mundo a ali. próxima. Sexta-feira tem o Tchau, live tchau. exclusiva do 2.0. Sábado, live com o professor Luiz Antônio no Vale do canal Checkmate Global. Tá bom? Beijo, abraço. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.